Alguém que chega perto da gente e diz: eu não estou legal. Às vezes dentro de casa, nós temos alguém sinalizando: hoje eu não estou legal. Está sendo fácil também de observar pessoas que nós conhecemos, que a gente olha e diz assim: tu sabe fulano? Ele não está bem. Ele não está bem. Eu não sei como é que você está, mas nós temos muitas pessoas que estão elaborando esta frase: eu não estou bem. E eu queria ler para vocês um texto de Jesus em Mateus 11, que diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, todos os que vocês que estão cansados e sobrecarregados. Se nós temos um sentimento quase que coletivo de que nós não estamos bem, nós temos uma palavra de Jesus dita há 2000 anos atrás, que continua de profunda relevância para os nossos corações hoje. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu queria dividir algumas partes desse texto e queria começar por essa parte. Todos os cansados e sobrecarregados. Alguém se identifica? Todos os cansados e sobrecarregados. Pessoas que olham para a sua vida, olham para a sua caminhada e dizem assim: estou cansado, está puxado. Tem dia que eu acordo bem, tem dia que eu não me acordo bem. Jesus diz: eu os aliviarei. Eu fiz uma pesquisa rápida no Google sobre saúde mental, sobre adoecimento mental, sobre alguns dados que a gente possa... E eles são assustadores. Eles são assustadores. Eu até pensei, vou levar esses dados, porque parece um anúncio do fim dos tempos. Parece que a gente está falando de uma realidade que está pegando muita gente, tanta gente afastada do trabalho, por burnout. Tanta gente passando por crise de ansiedade. Diz que 27% dos brasileiros foram diagnosticados com algum transtorno de ansiedade. É verdade que nós vivemos também uma época de hiperdiagnóstico, mas é muito. E esses 27, quando é jovem entre 18 e 24 anos, vai para 32. Quando é mulheres, vai para 34. A gente não está legal. A gente não está bem. 36% das crianças e adolescentes desenvolveram sintomas de ansiedade e depressão durante o período mais restritivo ali da pandemia. E às vezes a gente acha que isso passou. Mas não passou totalmente. Crianças e adolescentes com autolesão, algo cada vez mais comum. Quem trabalha na escola, quem trabalha, sabe, com crianças, quem trabalha como psicólogo, como psicopedagoga, sabe do que eu estou falando. Muito forte isso. No Ceará, diz que a cada 24 horas, nos plantões, tem 13 atendimentos, isso no hospital público, né? 13 atendimentos de crianças e adolescentes por transtorno de ansiedade, por dia. É muita coisa. É muita coisa. E a gente não precisa ir para esses dados, e a gente olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. A gente olhar como o nosso emocional, ele tá frágil. Nós estamos cansados e sobrecarregados com muita coisa. Jesus, quando está falando para essas pessoas, Ele está dizendo todos os cansados e sobrecarregados. Todos aqueles que não estão bem. Na época você tinha gente sofrendo por muitos motivos. Ele chama esses todos para irem até Ele. Ele diz:
vinde a mim. Vinde a mim. Ele diz, venham a mim. E aí eu pergunto, se você não está legal, para onde você tem ido? A impressão que eu tenho é que nós vamos para os pés de Jesus no momento de maior desespero na vida da gente. Esse vinde a mim, não é vinde a mim como última opção. É vinde a mim, que você que está cansado e sobrecarregado, e caminha comigo. Jesus não é um terapeuta ou um médico de plantão que está num lugar parado e quando você não está legal, você vai lá para ele te atender, você vai lá para ele te passar um Rivotril espiritual, para ele te passar uma medicação para você se sentir melhor. Não que Jesus não funcione também nessas horas da vida da gente, mas quando nós acionamos Jesus e vamos até Ele, apenas quando nós estamos no pior momento, nós estamos tratando Jesus como aquele ser de emergência na vida da gente. A gente está olhando para Jesus como aquele que vai apagar a fogueira. A gente está olhando para Jesus na perspectiva daquele que vai resolver a minha doença. Só que Jesus não trabalha e não quer trabalhar simplesmente em cima dos nossos sintomas, dos sintomas do nosso adoecimento. Jesus quer promover saúde na vida da gente. Não é uma conversa sobre doença, é uma conversa sobre saúde. Não é uma conversa sobre morte, sobre prevenção de morte, é uma conversa sobre a vida. Jesus não é um bombeiro para apagar o fogo quando está tudo queimando na vida da gente. Embora Ele saiba muito fazer isso, e saiba atuar como médico dos médicos, em qualquer momento da vida da gente. Mas quando Ele convida, vinde a mim, Ele diz, venham caminhar comigo. Eu não apenas vou sarar as dores de vocês, mas eu vou ensinar o que é vida. Quando é que você tem procurado Jesus? A maioria aqui me conhece e sabe que eu sou totalmente a favor de terapia, de medicação, de atividade física, de regular a alimentação, de fazer um trabalho, sabe, inteiro. É multifatorial o motivo dos nossos adoecimentos. Jesus não é a última opção. Quando nada disso resolve, a gente vai para Jesus. Jesus é a fonte da vida. Jesus é a fonte da vida. E às vezes parece que a gente está querendo ficar bem e a gente fica recorrendo aos gurus de internet, a gente fica buscando, sabe, dica de coach, de influencer para poder melhorar, ver se a gente consegue enfrentar mais uma semana. A gente está atrás de alguém que consiga, sabe, e Jesus está olhando para você e está dizendo, vinde a mim. Vinde a mim. Esse mim é uma pessoa que Ele quer convidar você para estar com Ele. Aí Ele diz, o texto continua, e Ele diz no texto, tomem sobre vocês o meu jugo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Pode colocar o próximo aí. Tomem sobre vocês o meu jugo. Você sabe o que é jugo? Jugo é esse negócio aí, ó, que amarra nos bois. É um instrumento agrário, né? Que você coloca ali para amarrar um boi no outro. Então o jugo ganhou um sinônimo, um significado de algo que te prende, que te deixa submisso para servir. Os religiosos falavam do jugo da lei. A lei era a instrução que funcionava como um jugo que levavam as pessoas a se comportar dessa forma e dessa forma, submissas a quê? A esse jugo. Então tem um jugo aqui que me faz, que me controla, que me dirige. A lei era esse jugo.
que fazia com que as pessoas se comportassem assim e não assado, desse jeito e não daquele. Era o jugo. Jesus chega para essas pessoas e diz: tomem sobre vocês o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quais são os jugos e fardos que nós temos deixado colocarem sobre os nossos pescoços ou sobre o nosso lombo, que tem dirigido a gente? O que tem dirigido você, que tem tornado este mundo tão pesado, tem tornado viver tão difícil? O que é que tem dirigido você? Qual é esse fardo e qual é esse jugo? Será que é o da lei? Eu acho que não cabe muito aqui na nossa perspectiva o jugo ser o jugo da lei, não. Acho que temos outros jugos que têm oprimido a gente, que têm condicionado os nossos comportamentos a viver de uma forma em que o fardo que se coloca sobre a gente é pesado. Jesus está dizendo: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas quais são esses jugos, hein? Destaquei algumas coisas aqui, eu queria pontuar com vocês. Acho que nós temos um jugo da injustiça. Temos um jugo da injustiça. A injustiça é um negócio que acaba funcionando como um jugo, condicionando a gente a um comportamento. Sabe, as pessoas que são injustiçadas e as pessoas que exercem injustiça também adoecem e passam a atuar também muito por esse jugo da injustiça. O jugo da desigualdade, que é tão presente no nosso país, que faz tanta gente ficar cansada e sobrecarregada. O jugo do preconceito. O jugo do preconceito e da discriminação. Como é pesado. Como é pesado alguém andar, sabe, com um preconceito aqui. Como é pesado andar sendo preconceituoso. Como deixa a vida amarga, como deixa a vida difícil. E como a discriminação funciona como um fardo que a gente coloca sobre os ombros das pessoas e sobre os nossos próprios ombros. Temos o jugo do consumo. O consumo hoje para mim é uma potestade, que nós como igreja precisamos denunciar. O consumo como algo que tem destruído a vida das pessoas. O ter que ter. Eu tenho que ter. Eu preciso ter, eu não vivo sem. É um jugo que tem levado a gente a andar, sabe, capenga. Isso vai um peso sobre os nossos ombros. E nós vamos perdendo a alegria, porque não acaba. Na hora que você tem que ter mais, mais, mais e nunca acaba. O jugo da beleza, dos padrões que estão sendo colocados e que são colocados. Percebe como temos muitos outros jugos que vão dirigindo a gente? É o ter que parecer. É o ter que parecer com fulano. É o ter que parecer com fulano. É o ter que ter uma cara que você não tem. É o ter que ter um corpo que você não tem. E como isso é pesado, como isso adoece, como isso dirige a vida da gente. O jugo do desempenho, que é o ter que produzir, produzir, produzir. Vivemos na sociedade do cansaço e da sociedade da produção. Você como elemento de produção, você tem que produzir, produzir, produzir. Você tem que conhecer, você tem que saber mais, estudar mais. O jogo das telas. A gente está ali, às vezes nem nota que a gente está ali com uma canga, porque não há outro nome para jugo, é canga. Uma canga no pescoço. Os algoritmos, as descargas momentâneas de dopamina que vão condicionando você e vão adoecendo você. Quais são os jugos de hoje, meu povo? Jesus está dizendo: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O jugo das redes. Quem não posta, não existe. E qualquer profissional hoje começa a sua profissão, é logo catequizado de que ele precisa postar todo dia, de que ele precisa postar 3 vezes por dia, que se para ele existir ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo. Que jugo é esse? Ele é pesado, tem condicionado a gente. O jugo dos TBTs
TBT é postagem de quinta-feira, né? E aí a gente tem que viajar para poder postar. O jugo das relações tóxicas, que geraram mágoas, medos, traumas. E tem gente que está andando com um jugo de trauma, de mágoa, de ressentimento e um fardo pesado. Como é que a gente sobrevive? O jugo das relações que não geraram nada, relações que era para ter gerado e não gerou. Às vezes a relação não é tóxica, mas ela é ausente. Um pai que era para ter sido pai e não foi. Uma mãe que era para ter sido mãe e não foi. Um irmão que era para ter sido irmão e não foi. Um filho que era para ter sido filho e não foi. Isso vai virando uma canga no pescoço da gente e das pessoas. Vai condicionando a gente, vai ficando pesado. O jogo dos transtornos emocionais que nós já falamos aqui. O jugo da religião. Da religião que proíbe a alegria, que proíbe o prazer e que enche o coração do ser humano de culpa, de medo e de prepotência. Essa religião que é um jugo que adoece as pessoas. O jugo do pecado. Isso aqui, tudo que eu falei antes é pecado. Então eu vou encerrar com pecado. Que distorce a dádiva divina. O pecado distorce a dádiva divina e aliena. Roubando, matando e destruindo tudo que é bom. Bota a tela aí, Márcio. Queria que você olhasse aí. Qual que você marca? Qual que você marca? Que você diria, isso tem sido um jogo na minha vida. Eu tenho vivido sobre esse jogo. Isso é uma canga que me dirige. Isso é um peso que vem sobre os meus ombros que está difícil andar com isso. Está difícil caminhar. Você marcaria quantos? Na sua singularidade, na sua individualidade, quase você marcaria. Que são coisas que estão aí mexendo com você. Que tem tornado o andar tão cansativo. Tem tornado o caminhar tão sobrecarregado. Jesus diz, tomem sobre vocês o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Depois disso, sabe o que ele diz no texto? E aí é o próximo slide. Aprendei de mim. Como é lindo esse texto, pessoal. Ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim, descubram quem eu sou, porque eu revelo a vida. Descubram o que eu revelo, aprendei de mim o que significa ser humano e o que significa a própria divindade. E comece a se desfazer de todos esses jugos que oprimem, que machucam. Aprendei de mim. Meu povo, não é magia, é seguir. Não é nada na área da espiritosfera. É olhar Jesus e aprender dele. Ele nem diz, aprendam o que eu ensino, aprendei de mim. Eu sou uma pessoa e eu revelo na minha pessoa a vida, o Pai, o humano. Aprendei de mim. É aprender de Jesus. Então não é, eu não estou bem e vou no Jesus curandeiro, e vou no Jesus que vai
sabe, tocar em mim. Eu vou para aquele culto e naquele culto vão jogar um negócio em mim, vão resolver um problema e eu vou sair dali melhor para enfrentar mais uma semana. Não. É aprender dele, caminhando com ele. O que Jesus fala sobre a vida? O que ele viveu? Como ele viveu? Caminhando com Jesus, todos esses julgos que nós colocamos aqui, eles serão desfeitos, desmontados, desarticulados. Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Aprendei de mim. Aprendei de mim. E aí ele continua no texto e diz: eu sou manso e humilde, e vocês acharão descanso para a sua alma. Eu sou manso e humilde. Ele diz: aprendei de mim e eu vou ensinar você a ser top. Aprendei de mim e eu vou ensinar você a ser o melhor profissional de Fortaleza e a bater, sabe, lá no teto, nas redes sociais e em tudo que você vai fazer na sua vida. Aprendei de mim e eu vou multiplicar o seu dinheiro. Não, diz: aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim e descubra que a vida é mais simples do que vocês imaginam. Aprendei de mim e descubram o que de fato tem valor na vida. E o que tem valor na vida gera vida. O que não tem valor na vida rouba a vida. Aprendei de mim. A cura está nas coisas simples da vida. No versículo anterior, antes de Jesus dizer: vinde a mim, ele diz no versículo 25: naquela ocasião disse Jesus: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos simples, aos pequeninos. Em outras versões: sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Aprender de Jesus significa desligar várias bombas relógio que estão armadas no nosso jeito de viver. Aprender de Jesus significa valorizar as coisas pequenas deste mundo e as coisas simples deste mundo, e encontrar nestas coisas simples descanso para as nossas almas. Quando ele diz: eu os aliviarei, não é porque ele vai passar um óleo na sua cabeça e tudo que tem de cortisol vai desaparecer. Não. Quando ele diz: eu os aliviarei, a partir da graça que eu anuncio, a partir da vida que eu trago para vocês, através do perdão que eu anuncio e que eu vivo, que eu ensino a vocês, que eu pratico. É mudar completamente a nossa maneira de enxergar a vida. É contra a cultura. É contra a cultura. É bem diferente da maneira como às vezes a gente está procurando viver. Aprendei de mim. Eu sou manso e humilde, e vocês acharão descanso para a sua alma. Amém, meu povo? As duas promessas que ele faz nesse texto: eu os aliviarei, e a outra: e vocês acharão descanso para a sua alma. Vocês acham que esse descanso para a alma aqui era morrer? Não, era viver. Jesus chegava a dizer: quem quiser ganhar a sua vida, a perderá. Mas aquele que estiver disposto a perder a sua vida, a ganhará.
É como se nós estivéssemos vivendo comprometido com tanta coisa que está controlando a vida da gente, que o Evangelho vem e desarma todas estas bombas relógio que estão para explodir, derramando graça, perdão, arrependimento, sentido de vida, propósito de vida, um olhar para o outro em amor, em compaixão. Ensina a partir em vez de acumular, ensina a caminhar com o outro, nos cura de tanta coisa, de tanta coisa. Agora isso não é fácil, porque a gente está vivendo numa roda, a gente está vivendo numa máquina de moer gente. E olhar para Jesus, na hora do desespero, eu vou dizer uma coisa para você: não funciona. A gente precisa estar disposto a aprender dele, a caminhar com ele, a conhecer a voz do bom pastor. E na hora da confusão, vem a confusão toda. O que é que ele diz lá em João 10? As minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu falo com elas e elas me escutam, porque elas conhecem a minha voz. A gente não sabe mais, a gente não conhece mais a voz de Jesus. E no meio da confusão, ele pode até estar falando, mas a gente não está percebendo. Então aprendei de mim, caminha comigo, me escuta ao ponto de eu falar lá de longe e você reconhecer a voz. Você já viu que você está às vezes num shopping, um bocado de gente andando, e uma voz que o seu cérebro já conhece, chama ali você, ei, você conhece aquela voz, e o teu cérebro te chama a atenção para aquilo. Como é que a gente consegue essa informação? Tendo intimidade com essa voz. O pessoal não fala na voz da mãe, né? A voz da mãe que chama um filho, que ele já sabe como é que é o whey, já sabe como é que é o psil, já conhece direitinho. E às vezes, vixe, aquela voz ali foi parecida com a tua. Disse, mas não foi a minha, mas foi bem parecida, porque sabe qual é a minha voz. Aprendei de mim, eu os aliviarei, e vocês acharão descanso para a sua alma. Enquanto a gente não fizer isso, a gente vai ficar só apagando fogueira e visitando emergência e emergências para tentar diminuir o nosso desespero e a nossa angústia. É difícil demais para mim, por exemplo, na faculdade de psicologia, falar isso, mas aqui eu posso falar. Jesus é a resposta para os anseios da nossa alma e para muita cura que nós precisamos no nosso coração. Eu não estou dizendo com isso aquele discurso religioso e opressor que olha para uma pessoa doente e acusa ela porque ela não tem fé. É por isso que você está doente, porque você não tem Deus. Não é isso que eu estou falando, não. O que eu estou dizendo é que existe um Jesus que olha para você que está cansado e sobrecarregado e diz, vinde a mim e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo. Aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim e vocês acharão descanso para a sua alma. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve.